Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Capítulo 11. Aos irmãos que estão em posições de responsabilidade. Ligação com a obra de Deus. Currambong, Austrália, 6 de julho de 1896. Prezado irmão, tem-me sido revelado que o Senhor prova e experimenta todos os que mencionam o nome de Cristo, mas especialmente os mordomos de qualquer departamento de sua causa. A ligação com a obra especial de Deus para este tempo traz em si muita responsabilidade e quanto mais elevada a posição de confiança, tanto maior a responsabilidade que implica. Quão humilde e sincero deve ser aquele que está preenchendo tal posição! Quão temeroso e desconfiado de si mesmo! Quão cuidadoso para dar a Deus todo o louvor e ação de graças! Há um vigia que está ao lado de todos aqueles que ocupam posições de confiança, pronto a reprovar e convencer do erro ou para atender às orações pedindo auxílio. Vigia para ver se os homens que têm o privilégio de levar responsabilidades olharão a Deus em busca de auxílio e se prevalecerão de toda oportunidade para aperfeiçoar o caráter segundo a semelhança divina. Se desviam da devida retidão, Deus se afasta deles. Se não se esforçam fervorosamente para compreender a vontade de Deus com relação a eles mesmos, não os pode Ele abençoar, fazer prosperar ou suster. Aqueles que Deus tem colocado em posições de responsabilidade nunca devem procurar exaltar a si mesmos ou chamar a atenção dos homens para o seu trabalho. Devem dar toda a glória a Deus, não devem procurar posição para poderem dominar a herança de Deus, pois somente aqueles que estão sob o domínio de Satanás é que farão isto. Mas o sistema de vai ou racha é visto frequentemente em nossas instituições. Esse espírito é alimentado e revelado por alguns dos que estão em posição de responsabilidade, e devido a isso Deus não pode efetuar a obra que deseja fazer por meio deles. Por seu procedimento, manifestam os que revelam este espírito, o que seriam no céu se lhes fosse confiada alguma responsabilidade. Os que veem as almas humanas à luz da cruz do Calvário não devem errar quanto à estima que lhes devem dar. A razão de Deus permitir que alguns da família humana sejam ricos e outros tão pobres permanecerá como um mistério para os homens até a eternidade, a não ser que entrem na devida relação para com Deus e executem seus planos, em vez de agirem de acordo com as suas próprias ideias egoístas de que, por ser um homem rico, deve ser mais altamente respeitado que seu vizinho pobre. Deus faz com que seu sol brilhe sobre os justos e injustos, e esse sol representa Cristo, o sol da justiça, que brilha como a luz do mundo, dando igualmente a ricos e pobres as suas bênçãos e misericórdias visíveis e invisíveis. Tal princípio deve guiar nossa conduta para com os nossos semelhantes. O Senhor é o mestre dos mais elevados sentimentos morais, dos mais sublimes princípios, e nenhum homem deles se pode desviar e estar sem culpa. É o maior insulto à bondade de Deus duvidar que Ele deseja que nós comuniquemos aos outros as bênçãos espirituais e temporais que livremente nos tem proporcionado. O que constitui o cristão? Uma religião pura, uma vida reta e santa, faz de um homem um cristão. Mas desde sua apostasia no céu, tem sido a atitude de Satanás uma atitude de perpétuo engano e desarmonia, e há cristãos professos que lhe estão aprendendo os métodos e práticas. Enquanto pretendem estar servindo à causa de Deus, desviam os semelhantes de seus deveres a fim de servirem a si mesmos. Todo ser humano foi comprado por um preço, e como herança de Deus tem certos direitos dos quais ninguém o deve privar. O Senhor não aceita serviço daqueles que praticam duplicidade no trato. A mínima vantagem ganha desta maneira desonrará a Deus e à verdade. Os que possuem a religião da Bíblia praticarão a justiça, amarão a misericórdia e andarão humildemente com o seu Deus. Essas foram as linhas traçadas sobre esse assunto pelo Deus da justiça.
Novamente insistiria em que fosse cultivada a fé viva em Deus. Alguns há que, embora julgados como estando servindo a Deus, depressa se estão cingindo da infidelidade. Para eles, caminhos tortuosos parecem retos, estão vivendo em contínua violação da verdade de Deus. Sua vida prática é entretecida de princípios corruptos, e onde quer que vão espalham as sementes do mal. Em vez de encaminhar outros a Cristo, faz sua influência com que outros objetem e duvidem. Eles perturbam as mentes que estão na verdade, entrando em teorias especulativas que os afastam da verdade. Ajudam a forjar os grilhões da dúvida e da incredulidade, da crítica e da acusação, e almas sobre eles tropeçam para a perdição. O sangue de almas estará sobre aqueles que, embora professem estar no serviço de Deus, fazem a obra de seu inimigo. Que deveríamos nós ser? Sabendo disto, que espécie de pessoas devemos ser? Exaltaremos a sabedoria humana e apontaremos para o homem finito, mutável e errante, como apoio em tempo de angústia? Ou exemplificaremos nossa fé pela nossa confiança no poder de Deus, revelando o laço das falsas teorias, religiões e filosofias que Satanás tem armado para apanhar as almas incautas? Por praticar assim a palavra de Deus, seremos luzes no mundo, pois se a palavra de Deus for praticada, revelaremos a todos os que estão sob a esfera da nossa influência que reverenciamos e respeitamos a Deus e que trabalhamos sob sua administração. Pelo andar humilde e circunspecto, pelo amor, perdão, longanimidade e docilidade, espera Deus que seus servos o revelem ao mundo. Deus requer daqueles a quem confia sagrados depósitos que se levantem à plena altura de suas responsabilidades. O homem é colocado aqui no mundo sob testes e provas, e aqueles que são colocados em posições de confiança devem decidir se exaltarão o eu ou ao seu Criador, se usarão suas forças para oprimir aos seus semelhantes ou para exaltar e glorificar a Deus. O aumento de responsabilidades traz o aumento de prestação de contas. Aquele que quiser ser um servo fiel deve prestar serviço inteiro e voluntário ao maior dos mestres que o mundo já conheceu. Suas ideias e princípios devem conservar-se puros pelo poder de Deus. Todos os dias deve aprender a tornar-se digno da confiança nele depositada. Sua mente deve ser despertada pelo poder divino. Seu caráter não deve ser contaminado pela influência de seus parentes, amigos ou vizinhos. Às vezes deve afastar-se da vida ativa para comungar com Deus e ouvir sua voz e lhe dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O homem que ama a Deus e anda nos caminhos do Senhor produzirá os frutos do Espírito como os ricos cachos de uva crescem na videira viva. Cristo é sua fortaleza. Cristo viveu a lei de Deus na humanidade, e assim pode o homem fazer-se pela fé se apegar ao forte e ao poderoso em busca de força. Se ele reconhecer que nada pode realizar sem ter a Cristo ao seu lado, Deus lhe dará sabedoria. Mas ele deve nutrir o amor de Cristo em seu coração e pôr em prática as suas lições, pois não deve ele amar a Cristo como Cristo amou a Deus? Não deve ele demonstrar a todos aqueles com quem se associa que tem a permanente presença de Jesus Cristo mais do que já a tivera antes? Devido às suas crescentes responsabilidades, deve ele ter crescente conhecimento de Deus e deve revelar aquela fé viva que opera por amor e purifica a alma. A causa frequente do fracasso. Frequentemente, porém, ao serem colocados em elevadas posições de confiança, deixam os homens de tomar tempo para orar. Pensam não terem tempo para educar cada uma das suas faculdades para corresponderem às convicções do Espírito Santo. Mas se esses homens se assentassem aos pés do manso e humilde Jesus, levariam as sagradas responsabilidades confiantes não em si mesmos, mas em Deus. Prestariam a Deus o sacrifício de uma vida nobre, abnegada e que leva à cruz. Jesus seria entronizado em seu coração, dando-lhe força física, mental e moral para o tornar conhecido. Deus almeja trabalhar por intermédio daqueles a quem deu capacidade para grandes coisas.
Ele almeja ver aqueles que ocupam lugares de responsabilidades, representando-o ao mundo. Deseja que Cristo seja reconhecido como o maior dos mestres que o mundo já conheceu e que ele brilhe através de sua mente como a luz do mundo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas para que assim seja, exige Deus que cada capacidade intelectual e física lhe seja oferecida como uma sagrada oblação. Mas alguns homens, logo que são colocados em sagradas posições de confiança, consideram-se grandes homens, e uma vez mantido tal pensamento, põem termo ao desejo de iluminação divina, que é o único meio possível de tornar os homens grandes. Os que mantêm este ponto de vista extinguem em si mesmos toda a oportunidade de verdadeira grandeza, porque não se tornarão iluminados pelo sol da justiça. Mas os homens não podem extinguir a luz da vida, ainda que cerrem fortemente os olhos para não a enxergarem. O sol da justiça em nada brilha menos, porque o pobre e insensato agente humano se rodeia de trevas por ele mesmo criadas. Perigos especiais para aqueles que estão em posição de responsabilidade. Os homens que fecham os olhos à luz divina deploravelmente ignoram as Escrituras e o poder de Deus. Não lhes agrada a operação do Espírito Santo e atribuem suas manifestações ao fanatismo. Rebelam-se contra a luz e fazem tudo o que podem para excluí-la, chamando as trevas luz e a luz trevas. Queixam-se de que os ensinos de Cristo causam o indébito excitamento e fanatismo que estragam os que os recebem, incapacitando-os para os deveres da vida. Aqueles que mantêm esta fé e dela falam, não sabem de que estão falando. Estão alimentando o amor às trevas. E justamente enquanto essas almas sem Cristo forem mantidas em posições de responsabilidade, a causa de Deus estará em perigo. Correm eles o risco de tão firmemente se apegarem ao negro chefe de toda a rebelião que jamais vejam a luz. E quanto mais forem retidos, mais sem esperança será sua oportunidade de receber a Cristo ou de alcançarem um conhecimento do verdadeiro Deus. Quão incerto tornam tudo o que é espiritual e progressivo na verdade. Sob a influência de seu líder, tornam-se eles cada vez mais determinados a trabalhar contra Cristo, mas através dos bons e maus relatórios, através das trevas, em meio a todo o antagonismo dos agentes de Satanás, calmamente continua o sol da justiça a brilhar, revelando o mal, reprimindo o pecado e vivificando o espírito dos humildes e contritos. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. A necessidade de experiência cristã diária. A evidência do verdadeiro valor e mérito dos homens que estão em posição de responsabilidade é o fato de terem uma experiência cristã diária nas coisas de Deus. Acham música nas palavras faladas por Cristo, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Se os homens receberem o ministério do Espírito Santo, o mais rico dom que Deus pode conceder, comunicarão bênçãos a todos aqueles que com ele se relacionarem. Mas Deus não se pode revelar por meio de alguns que estão investidos de responsabilidades. Ele não os pode tornar condutos pelos quais sua graça, compaixão e amor possam fluir, pois eles insultam sua bondade, exibindo um espírito arbitrário para com aqueles que eles julgam estarem em erro e necessitarem de reprovação, eclipsando o amor e a misericórdia de Cristo com suas próprias paixões não santificadas. Ao inimigo de todo o bem é permitido governar em seu coração, e a vida deles revelará os seus atributos. Pretendem que a palavra de Deus os está dirigindo, mas por suas ações dizem: não queremos os teus caminhos, mas os nossos caminhos.
Por suas palavras, suas obras e seu espírito, os que seguem tal conduta estão fazendo nos livros do céu um relatório que não gostarão de encontrar, pois Deus não os avalia como eles avaliam a si mesmos. Estão abusando de suas oportunidades probatórias e gravemente negligenciam os elevados privilégios que lhes são conferidos. Embora nada encontrem na palavra de Deus para vindicar suas ações ou apoiar suas opiniões, ainda assim persistem em seu próprio caminho. Naquele dia em que o juízo passar sobre todos, contra eles será pronunciada a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. A mordomia dos homens. Deus pode confiar aos homens dinheiro e posses, mas por causa disto não se devem eles exaltar. Tudo o que têm, conservam em confiança, é-lhes emprestado por Deus para que possam desenvolver um caráter semelhante ao seu. Estão sob prova. Deus quer ver se eles se demonstrarão dignos das riquezas eternas. Se usarem os bens de seu Senhor para se colocarem acima de seus semelhantes, mostram-se indignos de um lugar no reino de Deus. No grande dia do juízo ouvirão as palavras: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Mas se os que o Senhor tem feito seus mordomos considerarem seus tesouros como dádiva sua e procurarem demonstrar compaixão, simpatia e amor para com seus semelhantes, estarão em harmonia com o caráter de Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer para a sua salvação. Se avaliarem as almas da raça humana segundo o preço pago para sua redenção, não executarão seus impulsos naturais, mas manifestarão os atributos do Espírito e da vontade de Deus e serão condutos pelos quais os sentimentos generosos e amoráveis de Deus poderão fluir para a humanidade. A missão do infortúnio e da adversidade. Tem o Senhor permitido o infortúnio sobrevir aos homens, a pobreza oprimi-los, prová-los a adversidade, para assim poder provar aqueles a quem ele tem colocado em circunstâncias mais favoráveis, e se aqueles a quem ele tem confiado os seus dons forem fiéis, ele os declarará dignos de andar com ele vestidos de branco, tornar-se-ão para Deus reis e sacerdotes. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que professam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posição importante para santificar. São aceitáveis os sacrifícios espirituais feitos a Deus, quando os homens que estão colocados em posições de grande responsabilidade magnificam a si mesmos e desonram a Deus. Isso se tem feito e Deus contempla seu procedimento com desprazer. Em vez de crescerem para Cristo, sua cabeça viva, manifestando ao mundo seus divinos atributos, têm crescido rumo à terra. O eu tem sido considerado de grande importância, e o egoísmo se tem apegado à sua obra. Não se vê a devoção a Deus, não se tem desenvolvido a vida espiritual em Jesus Cristo.
Deus não pode dar sua sabedoria a homens que consideram sua posição suficiente escusa para se desviarem dos princípios da Bíblia para o seu próprio julgamento finito. Como se uma posição na obra do Senhor lhes desse liberdade para falar e poder passar resoluções e delinear planos e métodos que estão em desacordo com a vontade de Deus. Tais pessoas precisam aprender que a posição elevada não tem poder para santificar o coração. Deus permite que conservem essas posições para provar se eles revelarão o caráter de Deus ou da humanidade fraca e finita, que nunca esteve inteiramente sob a disciplina de Deus, mas as posições não têm poder para desenvolver o caráter do homem. Depende inteiramente do próprio homem demonstrar se ele mesmo operará, o que significa que Satanás o manejará ou se será dirigido pelo Espírito de Deus. E assim, para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Fizemos todos Cristo nossa justiça? Tem ele sido colocado como honrada pedra memorial de esquina? Têm sido acariciadas as suas lições de humildade, e têm elas sido postas em prática? Têm sido suas lições de misericórdia, justiça e o amor de Deus exemplificados em nossa vida? Deus, a fonte de força. Oh, que fraqueza manifestam os homens quando se separam da fonte de sabedoria e poder. Não tem sido o homem magnificado? Não têm sido os sentimentos humanos e os imperfeitos traços de caráter exaltados como se fossem de grande valor, enquanto Cristo e sua justiça são excluídos? Não têm os homens entretecido o egoísmo em tudo o que têm tocado, revelando-o persistente e determinadamente em seu trabalho? Não têm eles tratado a mensagem de Deus com desdém? Não têm manejado os meios que não lhes pertencem, como se tivessem o direito de com eles fazer o que quisessem? E quando esses meios foram usados para abrir novos campos, não agiram como se eles viessem de seu próprio capital particular e que mereciam muito crédito por dele assim se apropriarem? Não tem sido o dinheiro ofertado como uma oblação a Deus usado para empilhar grandes edifícios em Battle Creek, para dar impulso à obra. Disse, mas realmente para dar oportunidade aos homens para revelar a engenhosidade e o tato que manifestam ao dirigir estas grandes casas de negócio? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. O mal de servir ao eu. Como podem os homens considerar a obra do Senhor quando se sentem na liberdade de ser desobedientes, ingratos, não santificados, condenadores e severos, servir a si mesmos mais do que ao Senhor? Aqueles que detêm os sagrados depósitos estão forjando seu próprio destino pelo espírito e caráter que revelam. E já pensaram eles como suas obras aparecerão no juízo? Se a importante verdade para este tempo fosse um princípio permanente na alma dos que ministram na obra do Senhor, quão fervorosamente se esforçariam eles para obter a perfeição de caráter, para que pudessem cercar a alma dos que com eles entram em contato com uma vivificadora e santa atmosfera que revigorasse o coração dos humildes e contritos. É uma lei de Deus que todo aquele que crê na verdade como esta é em Jesus, torná-la-á conhecida. O indivíduo procurará expressar suas ideias e convicções. Todo aquele que nutre a descrença e a crítica, todo aquele que se julga capaz de julgar a obra do Espírito Santo, difundirá o espírito de que é animado. Faz parte da natureza da descrença, da infidelidade, da resistência à graça de Deus, fazerem-se sentidas e ouvidas.
A mente, movida por esses princípios, está sempre se esforçando para abrir um caminho para si e obter adeptos. Todo aquele que anda ao lado de uma apóstata será imbuído de seu espírito no sentido de partilhar com outros os seus pensamentos e o resultado de suas próprias investigações e os sentimentos que lhe motivaram as ações, pois não é coisa fácil reprimir os princípios sob os quais agimos. Alguns dos que se supõem serem dedicados a Deus de coração e alma estão agindo contrariamente a Ele e sua obra. Outros têm neles depositado a confiança, mas o engano os cobre como um manto. Sua mente é controlada por uma energia incansável e que não pode ser reprimida, um desejo ardente de revelar os seus sentimentos. Assim são as sementes semeadas por toda a parte. Por um sentimento parcialmente expresso, lançam dúvida e descrença da verdade. Alguns existem que não estão em harmonia com os testemunhos, porque homens que ocupam elevadas posições de confiança têm declarado não estarem em harmonia com eles, pois os testemunhos não combinam com suas opiniões, mas censuram todo vestígio de egoísmo. Males da consolidação não santificada. Tudo o que se tem planejado quanto à consolidação mostra que os homens procuram se apoderar do cetro do poder e manter o domínio sobre as mentes humanas. Mas Deus não trabalha com eles em seus projetos, e a voz que agora têm na causa de Deus não é a voz de Deus. Eles se têm demonstrado completamente indignos de um lugar como sábios administradores, pois sua força é usada para desviar os homens de seus direitos para beneficiarem a si mesmos. Tem havido atos de aparente liberalidade, mas Deus conhece os motivos que os governam. E não lhes aceitará as ofertas enquanto não se arrependerem e se tornarem conscienciosos obradores de sua palavra. A necessidade de união divina. Há uma grande necessidade de união no trabalho e na causa de Deus, mas por um longo tempo têm estado em operação influências que procuram criar desafeto, e os homens que julgam ter o poder em suas mãos pouco se incomodam. Dizem de si para si: quando esta consolidação for aperfeiçoada, nós lhes mostraremos quem é que manda. Então poremos as coisas na linha, mas nunca haverão de fazer tal trabalho. Como indivíduos e como membros da Igreja de Deus, precisamos reconhecer a obra especial de que temos sido incumbidos. Paulo escreve a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Temos diante de nós uma obra muito importante. A mim, o mínimo de todos os santos, escreve Paulo, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ti, pois, ó Filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e a anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser a um ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor.
mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo de sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. A preeminência da obra de salvar almas. A salvação de almas humanas é um interesse infinitamente acima de qualquer outro ramo de trabalho em nosso mundo. Quem quer que seja que for colocado sob a influência da verdade e tornado pela fé participante do amor de Cristo, é por esse mesmo fato designado por Deus para salvar outros. Tem uma missão no mundo, deve ser um colaborador de Cristo, dando a conhecer a verdade como esta é em Jesus, e quando os homens, em qualquer ramo da obra de Deus, procuram trazer a mente e os talentos dos agentes humanos do Senhor sob seu domínio, assumiram uma jurisdição sobre seus semelhantes que não poderão manter sem praticarem justiça ou iniquidade. O Senhor não colocou a nenhum homem como juiz, seja da pena ou da voz, dos obreiros de Deus. Homens há cujo caráter e vida atestam o fato de que são falsos profetas e enganadores. A estes não devemos ouvir ou tolerar. Mas aqueles a quem Deus está usando estão sob sua orientação, e Ele não designou que homens com juízo humano, acanhado, critiquem, condenem, julguem e rejeitem o seu trabalho, porque nem todas as ideias estão de acordo com o que supõem ser a verdade. A falibilidade do juízo humano. Podem os homens tornar-se justamente como os fariseus, muito ativos para condenar o maior mestre que o mundo já conheceu. Cristo deu inconfundível evidência de ter sido enviado por Deus. No entanto, os governantes judeus assumiram o trabalho que o inimigo o instigara a fazer e acusaram aquele que fizera o sábado e que do sábado era Senhor de ser um transgressor do sábado. Oh, a insensatez do homem, a fraqueza do homem! Há hoje os que estão fazendo justamente a mesma coisa. Em seus concílios aventuram-se a pronunciar juízo sobre a obra de Deus, pois se habilitaram a fazer aquilo que o Senhor nunca exigiu que fizessem. Melhor seria que humilhassem o seu coração diante de Deus e não pusessem a mão na arca de Deus para que a sua ira não recaia repentinamente sobre eles. Pois se é que Deus falou por meu intermédio, testifico que eles, ao criticarem e pronunciarem juízo errôneo, empreenderam uma obra que eu sei não ser correta. São apenas homens finitos, e estando eles mesmos obscurecidos, supõem que os outros homens estejam em erro. Mas esses homens que presumem julgar aos outros devem obter uma visão um pouco mais ampla e dizer: suponhamos que as declarações de outros não estejam de acordo com as nossas ideias. Devemos, por isso, declará-las heresia? Devemos nós, homens não inspirados, assumir a responsabilidade de fazer pé firme, dizendo: isso não será impresso? Se ainda persistirem em se apegar às suas próprias opiniões, verificarão que Deus não lhes apoiará a ação. Assumem a posição de que tudo o que apresentam é infalível, de que não há uma sombra de erro ou de engano em suas produções. Não poderão outros homens, que dão justamente a mesma evidência de serem guiados e ensinados por Deus, apanhar uma expressão em seu trabalho a qual eles não esposem em todo particular como seus pontos de vista e ordenar-lhes cancelá-la imediatamente? Não tem sido suficiente a nossa experiência passada nessas coisas? Não aprenderemos jamais as lições que Deus designou que aprendêssemos? Jamais reconheceremos que a consciência dos homens não está entregue ao nosso comando? Se designastes comissões para fazer a obra que vem prosseguindo por anos em Battle Creek, demiti-as, e lembrai-vos de que Deus, o Deus infinito, não colocou homens em qualquer das posições que ocuparam em Minneapolis e vem ocupando desde então. Não ser consciência para os nossos semelhantes. Sinto profundamente esta questão de homens serem consciência para os seus semelhantes. Saí do caminho e deixai que Deus opere em seus próprios instrumentos. Alguns têm feito uma obra de que Deus lhes pedirá conta. Ele lhes perguntará:
Quem exigiu isso de vossas mãos? Não tenho liberdade de colocar meus escritos nas mãos de homens que julgam que seu trabalho é desempenhar a parte de detetive sobre os seus irmãos. Meus irmãos que estáis em posição de confiança, não quereis discernir as vossas próprias deficiências, vestindo vós mesmos toda a armadura da justiça? Não sereis justamente tão vigilantes e críticos sobre o vosso próprio espírito, temperamento e palavras como sois sobre os dos outros, para que Deus não seja desonrado e sua verdade mal representada? Vosso discernimento melhoraria grandemente se assim o fizesseis. A verdade, a palavra viva, seria como um fogo ateado em vossos ossos, que brilharia com clara e inconfundível nitidez, apresentando Cristo ao mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não podia nenhum daqueles que se fizeram detetives ver a tendência da posição que haviam assumido ao se esforçarem por se tornar uma força dominadora? Onde estava sua clara visão espiritual? Por que podiam discernir um arqueiro no olho de um irmão, enquanto havia uma trave no seu próprio olho? Oh, se jamais um templo na terra necessitou de purificação, necessitam-no agora as instituições de Battle Creek. Não buscaríeis muito humildemente a Deus para poderdes dar a mensagem de Laodiceia com elocução clara e distinta? Onde estão os atalaias de Deus que vejam o perigo e deem a advertência? Tende a certeza de que há enganos que virão de lábios humanos, sob a inspiração do Espírito Santo. Clama em alta voz, não te detenhas. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Somos soldados de Cristo. Ele é o capitão da nossa salvação, e nós estamos sob as suas ordens e regulamentos. Devemos usar a sua armadura, devemos apenas ser comandados sob a sua bandeira. Devemos subjugar não os nossos irmãos soldados, mas aos nossos inimigos, para que possamos edificar o reino de Cristo. Somos coobreiros de Deus. Devemos conservar toda a armadura de Deus e trabalhar como quem está à vista do universo celestial. Que cada homem cumpra o seu dever como lhe havendo sido dado por Deus. A necessidade da direção divina. Cristiânia, Noruega, 1º de outubro de 1885. Prezado irmão, fiquei mais triste do que posso exprimir ao saber que, sob a vossa instrução, os irmãos procuraram restringir o trabalho de reunião campal de... Não podíeis ter-lhes aconselhado fazer coisa pior, e não devíeis ter-lhes posto nas mãos um trabalho que não estavam habilitados a fazer de maneira sábia. Cuidai de como reprimes o avanço do trabalho em qualquer localidade. Já há pouco trabalho sendo feito, e certamente não é conveniente procurar reduzir as atividades nos ramos missionários. Depois de examinar a questão cuidadosamente e com oração, escrevi o que está escrito em minhas notas de viagem. Desejei deixar a questão de tal forma que não desanimasse os obreiros no seu esforço de fazer alguma coisa, embora quisesse preveni-los para que não fizessem qualquer mudança extrema em seus planos. Os obreiros estavam fazendo bem e deveriam ter sido encorajados e aconselhados a prosseguir no trabalho. Há homens em que os deviam ter ajudado aplicando na causa os necessários donativos. Terão de dar à causa antes que cresçam na graça e no conhecimento da verdade. Vós e vossos obreiros deveríeis ter olhado para esta questão com pontos de vista diferentes do que o fizestes. Devíeis ter investigado completamente a obra e perguntado a vós mesmos se $5.000 seria um débito grande demais em que incorrer, em vista do importante trabalho em que esses obreiros se empenhavam. Vossa influência dever-se-ia ter exercido de tal maneira que fizesse com que o povo visse a importância da obra e reconhecesse que era seu dever levantar-se nessa emergência. Devíeis ter feito como eu escrevia em minhas notas de viagem.
Mas seus irmãos se sentem na liberdade de parar o trabalho, quando não podem ver de onde vem o dinheiro para mantê-lo. Então o trabalho não será apenas diminuído mas em todos os outros estados da União. Se nossos obreiros estão avançando em qualquer lugar, não levanteis uma barreira dizendo: até aqui virás e não mais adiante. Entristeço-me por ter desfechado a escola de... Vejo que os irmãos enviados para cuidar desse empreendimento não têm tomado medidas para o avanço da obra, solicitando donativos de homens que os podiam dar. Há na associação homens ricos que se têm queixado da dívida em que se incorreu e que deveriam ter mantido esses obreiros. Enquanto a reprovação e o desencorajamento são lançados sobre esses obreiros, tem sido deixada nos que têm meios a impressão de que têm completo direito de pôr em dúvida qualquer empreendimento que exija dinheiro. Quando a supervisão pessoal nos detalhes é inconsequente. Deus não exige que procedais de maneira que os obreiros ou de qualquer outro lugar não se sintam na liberdade de fazer movimentos de avanço, a menos que vos possam consultar e perguntar qual será o vosso juízo sobre a questão antes de avançarem. Não posso sancionar a ideia de que deveis ter a supervisão pessoal de todos os detalhes do trabalho. Se o fizesse, o resultado seria nenhum obreiro ousar exercer seu próprio juízo em coisa alguma. Teriam os obreiros de depender do cérebro de um homem e do juízo de um homem, e o resultado seria serem os homens deixados na deficiência devido à sua inatividade. Há realmente demais dessa classe agora, e eles e nada são quase a mesma coisa. Escrevo isto porque me preocupo profundamente sobre este ponto. Não estamos fazendo nem metade do que deveríamos ter feito. É verdade que a escola deve ser mantida, mas isso não nos deve impedir de manter outras escolas. Devemos ter escolas fundamentais em várias localidades para preparar os jovens para as nossas escolas mais adiantadas. Pode parecer-vos ser prudente fechar a escola mas não posso ver a sabedoria disso. Fechar essa escola parece refletir descrédito sobre tudo o que o povo tem feito e o desanimará de fazer qualquer outro avanço. Não vejo que tenhais qualquer ganho em proceder do modo como procedestes, nem posso sentir que isso esteja de acordo com a ordem divina. Nada operará senão prejuízo, não somente para os que se têm queixado quanto ao débito, mas também aos obreiros. Os homens que têm propriedade que poderiam ter ajudado nesse empreendimento respirarão com maior liberdade. Esses homens cheios de dinheiro serão incentivados não a dar mais à causa do que o têm feito, mas a dar menos. Sentir-se-ão na liberdade de se queixarem de qualquer coisa que reclame desembolso de meios. A obra não é circunscrita pelo conselho de Deus. Oh, se o Senhor vos pudesse guiar! Nunca deveis em caso algum permitir que os boatos vos levem à ação, e, no entanto, algumas vezes o tendes feito. Nunca deis um passo para apertar e circunscrever a obra, a menos que saibais que sois movidos a assim fazer pelo Espírito do Senhor. Nosso povo está trabalhando para as missões estrangeiras, mas há missões na terra natal que igualmente necessitam tanto o seu auxílio como essas missões estrangeiras. Devemos envidar esforços para mostrar ao nosso povo as necessidades da causa de Deus e para lhes revelar a necessidade de usar meios que Deus lhes confiou para o avanço da obra do Mestre tanto na pátria como no estrangeiro. A menos que os que podem ajudar sejam despertados ao senso de seu dever, não reconhecerão a operação de Deus quando se fizer ouvir o alto clamor do terceiro anjo. Quando irradiar a luz para iluminar a terra, em vez de virem em auxílio do Senhor, desejarão cercear sua obra para atender às suas acanhadas ideias. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo.
Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Aqueles que são considerados bons obreiros necessitarão apegar-se mais a Deus, necessitarão do toque divino. Precisarão beber de maneira mais profunda e contínua da fonte da água viva, a fim de poderem discernir a obra de Deus em cada ponto. Podem os obreiros cometer enganos, mas vós lhes devíeis dar uma oportunidade de corrigir seus erros, dar-lhes a oportunidade de aprender e acautelar-se, deixando a obra em suas mãos. O uso do julgamento individual. Örebro, Suécia, 28 de outubro de 1885. Prezados irmãos minha oração é que o Senhor possa estar convosco com grande poder durante a vindoura Assembleia. Poderão estar ausentes algumas pessoas que poderíeis desejar que estivessem presentes, mas Jesus é o vosso ajudador. Sinceramente, espero que os que levam responsabilidades em Michigan, Nova Inglaterra, Ohio, Indiana e em outros estados alcancem visões mais amplas do trabalho do que as têm alcançado, e para isso oro. Espero que Michigan dê um passo adiante. Sinto ter de deplorar o fato de haver tal escassez de largueza de espírito e de capacidade de ver ao longe. Devem os obreiros ser educados e preparados para os campos de labor. Precisamos de missionários em toda a parte. Necessitamos de homens e mulheres que se entreguem sem reserva à obra de Deus, trazendo para ele muitos filhos e filhas. Deve ser exercido julgamento individual. Tem-me sido mostrado haver uma prática que os que estão em lugares de responsabilidade devem evitar, pois é prejudicial à obra de Deus. Não devem os homens que estão em posição dominar a herança de Deus e ordenar e comandar tudo o que os rodeia. Muitíssimos têm estabelecido determinada linha que desejam que os outros sigam no trabalho. Obreiros têm procurado fazer isso com uma fé cega, sem exercerem seu próprio julgamento no assunto que têm em mão. Se os que foram colocados como diretores não estivessem presentes, teriam seguido justamente da mesma forma sua implícita direção. Mas em nome de Cristo eu vos suplico que cesseis tal obra. Dai aos homens a oportunidade de exercer individualmente seu julgamento. Os homens que seguem a direção de outro e permitem que outro pense por eles não estão preparados para que lhes sejam confiadas responsabilidades. Nossos dirigentes são remissos nessa questão. Deus não tem dado a algumas pessoas especiais todo o poder cerebral que há no mundo. Os homens que estão em posições de responsabilidade devem creditar a outros algum senso, alguma capacidade de julgamento e previsão e considerá-los capazes de fazer a obra entregue nas suas mãos. Nossos irmãos da direção têm cometido um grande erro ao indicar todas as orientações que os obreiros devem seguir, e isso tem resultado em deficiência, na falta de um senso de responsabilidade no obreiro, porque ele se tem fiado em que outros farão todos os planos para eles e eles mesmos não assumem nenhuma responsabilidade. Saíssem de nossas fileiras ou morressem os homens que sobre si têm tomado essa responsabilidade, e que estado de coisas se verificaria em nossas instituições? Devem os dirigentes dar responsabilidades aos outros e permitir-lhes planejar, delinear e pôr em execução para poderem obter experiência. Dá-lhes uma palavra de conselho se necessário, mas não tireis o trabalho porque pensais que os irmãos estão cometendo erros. Que Deus se apiede da causa, quando a mente de um homem e os planos de um homem são seguidos sem questionar. Deus não seria honrado caso existisse um tal estado de coisas. Devem todos os nossos obreiros ter a oportunidade de exercer seu próprio juízo e discrição. Deus tem dado aos homens talentos que Ele quer que usem. Tem-lhes dado uma mente e tem em vista que se tornem pensadores e planejem por si mesmos, em vez de dependerem de que outros pensem por eles. Penso ter-vos apresentado muitas vezes essa questão, mas não vejo mudança em vossas ações. Desejamos que cada homem que está em responsabilidade dê responsabilidades aos outros.
Coloque-os em um trabalho que os obrigue a planejar e usar o julgamento. Não os eduqueis a contar com o vosso julgamento. Devem os jovens ser ensinados a pensar. Meus irmãos, nem por um momento penseis que o vosso caminho é perfeito e que aqueles que convosco estão ligados devem ser vossa sombra, devem dar eco às vossas palavras, repetir-vos as ideias e executar os vossos planos. Os efeitos de seguir constantemente os outros. Homens há que poderiam ser hoje homens de larga visão, sábios, homens em quem se poderia confiar e que tal não são por terem sido educados para seguir os planos de outro homem. Têm eles permitido que outros lhes digam precisamente o que devem fazer e se têm tornado anões no intelecto. Sua mente é acanhada e não podem compreender as necessidades do trabalho. São simplesmente máquinas movidas pelo pensamento de outro homem. Ora, agora não penseis que esses homens que seguem as vossas ideias são os únicos em que se pode confiar. Tendes às vezes pensado que, devido a eles cumprirem a vossa vontade ao pé da letra, eram as únicas pessoas em quem podíeis confiar. Quando qualquer um exercia seu próprio juízo e de vós divergia, vós vos desligastes dele como alguém em quem não se podia confiar. Retirai vossa mão do trabalho e não o conserveis seguro em vossas garras. Não sois o único homem que Deus usará. Dai ao Senhor oportunidade de usar os talentos que Ele confiou aos homens para que a causa possa crescer. Dai lugar para o Senhor usar a mente dos homens. Muito estamos perdendo devido às nossas ideias e planos acanhados. Não obstruais o caminho do avanço da obra, mas deixai que o Senhor opere por intermédio daquele que Ele quiser. Educai e incentivai os mais novos a pensar e agir, a imaginar e planejar, para que possam ter uma multidão de conselheiros. Como me dói o coração ao ver presidentes de associações darem-se ao trabalho de escolher aqueles que eles julgam poderem amoldar para com eles trabalhar no campo. Pegam os que deles não divergirão, que agirão como meras máquinas. Nenhum presidente tem qualquer direito de fazer isso. Deixai que os outros planejem, e se em algumas coisas falharem, não tomeis isso como evidência de que não estão habilitados para pensar. Os nossos homens de maior responsabilidade tiveram de aprender por uma longa disciplina a usar seu discernimento. Em muitas coisas têm eles mostrado que sua obra devia ter sido melhor. O fato de os homens cometerem erros não é razão para pensarmos que não estão habilitados para assumir responsabilidades. Os que pensam que suas maneiras são perfeitas, mesmo agora cometem graves desatinos, e nem por isso os outros ficam mais sábios. Apresentam eles o seu êxito, mas os seus erros não aparecem. Então, sede bondosos e atenciosos para com todo o homem que conscienciosamente entra no campo como obreiro do mestre. Nossos homens de maior responsabilidade têm elaborado alguns planos insensatos e os têm levado a cabo por julgarem serem os seus planos perfeitos. Têm necessitado da união de outros elementos do espírito e do caráter. Deveriam ter se associado com outros homens que pudessem ver as coisas de um ponto de vista inteiramente diferente. Assim eles os teriam ajudado em seus planos. Que loucura é confiar uma grande missão às mãos de um único homem, de modo que ele a amolde e forme de acordo com o seu entendimento e segundo a sua própria imaginação doentia. Homens que têm sido tacanhos, que têm servido às mesas, que não enxergam ao longe e estão desqualificados para dar seu molde à obra. Os que desejam governar a obra julgam que ninguém pode fazê-lo perfeitamente senão eles mesmos, e a causa traz as marcas de seus defeitos.